Deus tem uma palavra para o nosso coração hoje. E essa palavra fica no livro de Esdras, capítulo 4, e tem como título a oposição à obra. No versículo 1 diz assim: Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar e Adom, o rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes da família de Israel responderam: Não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então, a gente da região, o pessoal ali da região, esse pessoal que se ofereceu para ajudar, né? Mas como o povo de Israel disse que não competia a eles fazer, somente o povo mesmo de Israel, eles começaram a desanimar, né? Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, reis da Pérsia. Essa palavra, né, que tem como título a oposição à obra, é uma palavra que fala muito comigo, né? Fala muito comigo porque todas as vezes que nós nos colocamos na posição que Deus quer que a gente se coloque para fazer a obra que Ele nos designou, nós vamos enfrentar opositores. Vamos enfrentar opositores, seja eles físicos, como aqui, né, o povo da região, ou opositores espirituais, ataques espirituais. Você pode estar passando agora por um ataque espiritual, muitos pesadelos, sabe, ataques na mente, né, como palavras negativas. Então, todas as vezes, veja que isso aqui aconteceu há milhares de anos atrás, mas todas as vezes que o Senhor coloca no coração do seu povo uma obra, né, se levanta opositores para tentar atrapalhar. E quando nós não estamos tão alinhados, né, no Senhor, nos deixamos levar por essa oposição, que tudo que quer é nos paralisar, como aqueles conseguiram parar. E fizeram isso para frustrar o plano do Senhor, né? Para frustrar o plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Então veja quantos anos ficou parado um plano que o Senhor colocou no coração do seu povo por conta de ameaças de pessoas que se levantaram contra para tentar parar, né? Quantos anos ficou uma obra parada? Então, isso acontece muito nas nossas vidas também, né? Por exemplo, na minha vida, todas as vezes que eu me coloco em posição para fazer a obra do Senhor, como por exemplo esse vídeo hoje. Gente, eu acho que nunca foi tão difícil gravar um vídeo, sabe? Assim, eu já enfrentei dificuldades para gravar um vídeo, mas esse de hoje, assim, sabe? Eu estou gravando à tarde agora, mas eu gravei ele de manhã, um vídeo de 30 minutos, né? Falando várias coisas que o Senhor foi derramando no meu coração. E durante esses 30 minutos, várias coisas aconteceram. É porque eu não tenho como postar o outro vídeo, porque ao final de tudo, o vídeo estava sem som. Saiu completo. E eu tinha testado antes, né? Eu tinha testado antes para ver se estava funcionando o microfone, né? Para sair com a qualidade melhor, tudo funcionando. Quando eu comecei a gravar, o vídeo simplesmente saiu completamente sem som.
E durante os 30 minutos que eu estava gravando, eu tive que parar várias vezes. Pode ser que até por conta disso que deu problema, porque toda hora acontecia alguma coisa. Aqui em casa eu tenho uma filhinha pequena, né? Acordou, depois ela me chamou, tava com fome e tal, e a gente tava na correria porque eu ia ter que sair, né? Eu ia ter que ir ao centro. Então, assim, muita oposição, sabe? Depois que eu gravei, que eu falei, contei testemunhos meus, e aí começou a palavras, né, de que as pessoas vão saber da sua vida, sabe? São, assim, ataques fortes, sabe? Ataques fortes, mas que quando a gente está alinhado com Deus, a gente percebe, reconhece que são ataques para nos paralisar. E a gente não desiste. A gente ora mais, persevera mais e faz até conseguir. Assim como Neemias, né? Aqui ele vai falar da reconstrução do templo, né? De quando o povo de Jerusalém, eles foram exilados, né? Eles foram exilados, a cidade foi destruída e eles se espalharam por várias cidades. Mas houve um tempo que o Senhor cumpriu sua promessa de trazer o seu povo de volta e começar uma obra de reconstrução. Então aqui eles estavam na reconstrução do templo, né? E quando eles começaram essa reconstrução, veio a oposição. Pessoas que primeiro vieram como quem queria ajudar, mas que depois, né, quando eles disseram que não precisavam da ajuda, que só competia a eles fazer a obra, eles se viraram contra e começaram a atrapalhar. Mas me digam uma coisa, se a pessoa queria tanto ajudar, por que que depois eles começaram a atrapalhar? Então, Deus conhece o coração. Nunca, né, esteve no coração deles a vontade de realmente ajudar. Porque se eles queriam ajudar, né, eles depois de perguntarem se podiam reconstruir, não iam ficar tentando atrapalhar. Pagaram funcionários, pagaram funcionários para poder não deixar a obra ser concluída, né? Então, aqui a gente vê uma grande oposição que se levanta para atrapalhar os planos do Senhor, né? Atrapalhar os planos do Senhor nas nossas vidas, mas os planos do Senhor eles não podem ser frustrados. Às vezes acontece na nossa percepção está demorando muito, mas muitas das vezes porque nós mesmos damos ouvidos, né, a esses opositores. Você vê que aqui o povo de Judá começou a desanimar, começou a desanimar, começou a ficar com medo. E quantas vezes Deus nos dá uma palavra, nos dá a ordem e nós começamos a fazer, mas quando se levanta a oposição, nós ficamos com medo, nós desanimamos diante das dificuldades, né? E isso acontece com todos nós, né? Com todos nós, comigo vem acontecendo. Quantas vezes o Senhor me dá uma palavra e ali eu começo animada, mas daqui a pouco, quando vem muita oposição, sabe, bate aquele desânimo, eu digo, não é possível, não é possível, né, e tal, porque é luta, é guerra, e a gente é humano, né, mas hoje o Senhor nos alerta sobre isso, nos traz essa palavra de alerta, sabe? Não para a gente temer a oposição, mas para a gente já ficar sabendo da oposição, sabendo que isso faz parte do processo. Todas as vezes que nós entrarmos em um processo de reconstrução ou de construção de algo da parte do Senhor das nossas vidas, vai haver oposição. Vai haver oposição. E por que, Brenda, o Senhor está falando sobre isso? Porque quando a gente já sabe, a gente já se prepara. A gente já se prepara, a gente já começa a orar mais, começa a jejuar, para que aqui, quando aquele ataque vier, quando aquela oposição vier, a gente não faça que nem o povo aqui, que parou com a obra. Não, nós vamos fazer como Neemias. Nós vamos fazer como Neemias. Neemias foi designado para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Após esse tempo, né, muitos anos depois, Neemias foi designado para a reconstrução dos muros. E quando ele estava lá na obra, adivinha só o que aconteceu? Opositores se levantaram. Sanbalat e Tobias, mas era diariamente.
sabe? Eles não cansavam. Primeiro chamaram dizendo que queriam conversar, que queriam ajudar, né? E Neemias disse: Não, eu estou em uma grande obra, eu não posso parar. Neemias estava já ligado, ligadinho com o céu. E é por isso que Deus traz essa palavra, para que a gente se ligue que oposição vai vir sempre que você estiver na posição que o Senhor quer que você esteja, vai vir a oposição, sabe? E Neemias, né? Neemias não desceu para conversar com eles, e daqui a pouco eles começaram a levantar calúnias, mentiras. Mas Neemias não parou a obra. Neemias não parou a obra. Neemias dizia: Eu estou em uma grande obra e eu não posso parar até que esta obra seja concluída. Então, essa palavra que o Senhor nos traz hoje é uma palavra de alerta, de dizer: filho, filha, esses ataques, essas palavras negativas, sabe? Essa tristeza, essas coisas que têm se levantado, pessoas, fofoca, mentira, zombaria, são todos opositores para tentar distrair você do plano que eu tenho na sua vida, da obra que eu comecei. Não tenha medo, se posicione ainda mais. Se você não está jejuando, comece a jejuar. Se está orando uma vez, comece a orar duas, três. Se não está orando na madrugada, comece a orar. Se posicione mais, né, em oração, em jejum, em busca pelo Senhor. Como Neemias, façamos como ele, que a nossa oração seja: fortalece as minhas mãos. Senhor, fortalece as minhas mãos, porque a investida é grande. Para que a gente pare, para que a gente desista. Tudo que o inimigo quer é que a gente desista. Esse vídeo, né, hoje, como eu acabei de falar, gente, eu acho que isso não lembro. Mas eu acho que não aconteceu comigo, de eu gravar um vídeo inteiro, pode ser que já tenha acontecido, eu não me lembro. Comecei a gravar vídeo tem mais de um ano, é porque eu parei, né? Mas eu não lembro de ter gravado um vídeo assim tão longo, sabe? E depois não tá com áudio e toda hora. Mas sabe que quando eu fui almoçar, saí, né? Eu tinha gravado já. Quando eu cheguei em casa, eu queria colocar pra postar aqui no YouTube. Aí que eu fui ver, o vídeo não tava com som. E aí eu tive certeza. Eu disse: eu preciso gravar esse vídeo. Eu preciso falar sobre a oposição à obra. Essa palavra, no vídeo que eu tinha feito anterior, eu falei sobre isso. Eu disse: muitas das vezes, no meio da semana, o Senhor já coloca uma palavra no meu coração. E quando chega o sábado, né, o dia de eu gravar, eu já tô com aquela palavra ali já queimando. Mas essa semana eu não tinha nenhuma palavra. E hoje, quando foi cedo, eu orei pedindo uma palavra ao Senhor e mesmo assim eu ainda não sabia o que é que eu ia falar. Mas eu sabia que eu tinha que falar, que eu tinha que gravar, porque Deus já colocou isso no meu coração e é algo que eu quero obedecer. E, e ali, né, eu tô até preocupada agora. E ali, o Senhor, e aí eu abri a Bíblia, né, e veio essa palavra, a oposição à obra. E eu disse, mas eu fiquei assim, esse livro de Esdras, tem muito tempo que eu já li, e eu estava mais acompanhando o livro de Neemias, da reconstrução dos muros. E eu falei assim, essa palavra, não. Aí eu fechei a Bíblia e abri novamente. E veio a mesma página. Eu falei, tá bom, Deus. É sobre isso? É sobre a oposição à obra. E sobre a oposição à obra que realmente paralisa o povo. Porque no livro de Neemias, a oposição não paralisou. A oposição, vieram Sanbalat e Tobias, contrataram um profeta, né, para tentar enganar, para tentar fazer ele parar. Né? Foram vários levantes, mas nada atrapalhou. Né? Nada atrapalhou Neemias de concluir aquela obra. E aqui, no livro de Esdras, fala exatamente algo diferente. Fala sobre a oposição que paralisou o povo. Fala sobre a oposição que paralisou o povo de Deus, sabe? E quantas vezes nós temos paralisado diante da oposição, diante dos ataques do inimigo, sabe? Dos levantes. O inimigo, ele quer nos parar.
não quer que a gente fale de Jesus, não quer que a gente ore, que a gente jejue. Então as coisas começam a ficar mais difíceis e a gente até pensa assim, nossa, eu acho que eu estou fazendo errado, eu acho que Deus não está nisso. Mas para você ver que eles estavam fazendo algo que o Senhor tinha colocado no coração deles. Era algo da parte do Senhor. E ainda assim se levantaram opositores. Então saiba que mesmo quando Deus colocar algo no teu coração, não pense que vai ser as mil maravilhas, não. Não, não vai. O inimigo se levanta e muitas vezes se levanta com força. Mas também a palavra do Senhor diz que por um caminho ele vem e por sete ele fugirá. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos ser resistentes. Resistente aos ataques. Ai, Brenda, mas eu sou fraca, eu não consigo. Sim, não é pela força do nosso braço. Porque realmente pela força do nosso braço a gente não consegue, né? Nós não conseguimos, mas é pela força da mão poderosa de Deus, pelo braço forte do Senhor, pelo braço forte do Senhor que nos sustenta, que nos coloca de pé. Então, por isso que nós precisamos atacar, estar firmados com as armas espirituais. Armas espirituais, oração, jejum. Eu estou batendo muito nessa tecla e eu nem sei porquê, mas antes de gravar esse vídeo aqui novamente, né? Eu orei e disse, Senhor, que não seja o que eu quero falar, que seja o que o Senhor quer falar. Que seja o Senhor a falar através de mim, que eu seja apenas um instrumento. Né? Porque muitas vezes a gente quer, como eu, né? Mais cedo eu disse, não queria pregar essa palavra, eu queria pregar outra coisa. Eu, Brenda, do meu coração. Mas tem que ser o que o Senhor quer falar, porque o Senhor é quem sabe o que o seu povo precisa ouvir. Então aqui eles foram paralisados pelas oposições do inimigo. Né? Essa palavra diz que eles foram paralisados durante muitos anos, durante o reinado, né? Mesmo tendo a ordem do rei, o apoio do rei. Quantas vezes nós temos o apoio da nossa família, apoio de amigos, e ainda assim, quando o inimigo se levanta com a palavra negativa de que você não vai conseguir, você não pode, não sei o quê, e a gente paralisa. Eu digo isso por experiência própria, sabe? Por experiência própria. Quantas vezes o Senhor me deu uma palavra e na igreja, indo para a igreja, círculo de oração, o Senhor testificava a palavra através de seus profetas, né? E mesmo assim, quando eu estava no meio da obra, o inimigo se levantava com palavras de negativa, né? De que isso não vai dar certo, para que você está fazendo isso? Você não vai conseguir, tal coisa vai acontecer, pensamentos negativos, né? E eu ali ficava com medo de verdade, eu não vou ser hipócrita, com medo, atemorizada. E durante muito tempo deixei a obra parada. Mas hoje, né? Mas até que o dia que eu clamando, chorando, sabe? Eu não aceito. E o Senhor bradou no meu coração para que eu precisava vencer isso, que eu precisava vencer esse medo, essas vozes, né, negativas, né, repreender, ir em frente e ali poder testemunhar o trabalhar de Deus, poder testemunhar o trabalhar de Deus e dar continuidade à obra do Senhor. E no livro de Neemias, né, ele não parou, mas os ataques não pararam de vir. Então, mesmo quando a gente decide continuar, nós estamos firmados em Deus, os ataques continuam vindo. A diferença é que aqui eles paralisaram no meio do caminho. E Neemias concluiu a obra em um tempo recorde. Algo que levaria anos foi construído em 52 dias. Deus quer fazer em dias aquilo que demoraria anos nas nossas vidas. Deus quer fazer em dias aquilo que demoraria muitos anos na nossa vida para ser reconstruído. Mas para isso é necessário a gente estar firmado, alicerçado. O alicerce, o fundamento, sabe? É o Senhor Jesus. Ele é o nosso alicerce para que
quando os opositores se levantarem, a gente não pare. A gente não pare. A gente continue e a gente testemunhe, né, o trabalhar de Deus, a gente possa dar testemunho e contemplar a obra concluída como Neemias contemplou. Fechar as brechas como Neemias fechou. Porque muitas vezes também nós deixamos as brechas abertas e o inimigo só precisa de uma brecha. O inimigo, ele não bate na porta, né? Ele é um inimigo. Ele vem para roubar, matar e destruir. Então, se a gente deixa uma brechinha, ali ele é o suficiente para ele entrar e fazer bagunça. Então, por isso que precisamos, como Neemias, tapar todas as brechas. Ah, Brenda, que brechas são essas? É com você e Deus. Porque cada pessoa tem a sua trajetória, tem os seus defeitos, os pecados, né? Coisas que para mim não são difíceis, mas que para outras pessoas são. Coisas que para outras pessoas não são difíceis, mas que para mim é. Então, o Senhor é quem nos conhece, conhece o nosso coração, conhece aquilo que precisa ser tratado, conhece a brecha que precisa ser fechada, às vezes um perdão que a gente não dá, uma mágoa que a gente guarda, sabe? Coisas que ficam ali, mágoas antigas, coisas pode ser até da nossa infância, que a gente nem lembra, que a gente acha que não lembra, né? Que a gente, mas que tá lá, escondidinho, dando brecha para o inimigo. Mágoas antigas, ou um pensamentozinho, um ego, um narizinho empinado. Então, assim, como você vai descobrir quais são as brechas que precisam ser tapadas? Através de jejum e através de oração. O Senhor, ele fala conosco a todo momento. A todo momento o Senhor fala conosco. Você vai falar assim, mas eu não consigo ouvir. Justamente, às vezes estamos tão distraídos com as coisas do mundo, com as coisas da vida, com as preocupações de trabalho, filho, marido, escola, faculdade, são tantos os afazeres que a gente não consegue identificar quais são a voz dos outros, a voz do inimigo, fica um barulho e a gente não das distrações, nós não conseguimos identificar, mas o Senhor está a todo momento falando conosco, porque Ele é nosso Pai. Então precisamos silenciar as outras vozes para que a gente fique mais sensível à voz de Deus. Deus é Espírito. Precisamos fortalecer o nosso espírito através do jejum, através da oração. Mais uma vez, o Senhor pede ao seu povo jejum e oração. Jejum e oração. O jejum pode ser de um alimento específico, de vários dias, né? Algo que você gosta muito. Pode ser jejum de informação, rede social, se toma muito seu tempo, faça um jejum. Eu tenho certeza que a voz que você não ouvia, você vai passar a ouvir com clareza. E ali você ouve a voz e você pede confirmação, o Senhor confirma. E ali você sabe qual é a brecha que precisa ser tapada. Que precisa ser tapada para poder, né, depois de estar alicerçado e tapando as brechas, né, reconstruindo os muros, para que o inimigo não tenha mais acesso, não tenha mais acesso às nossas vidas. Os ataques vão vir, as oposições irão se levantar, né? As ameaças, o inimigo, como ele não pode tocar, ele ameaça, né? Ele ameaça, como ameaçou Elias, né? Como a Jezabel ameaçou Elias, porque ela não podia tocar em Elias. Elias, um grande profeta do Senhor, ela não podia tocar, então ela ameaçou. E Elias, por um momento, se atemorizou com aquela ameaça. E ele foi para a caverna se esconder. E a gente pensa assim, poxa, um grande profeta, né? Mas é humano, né? É humano. Vinha de uma grande guerra contra os inimigos. Então Elias, ele foi para a caverna e ele descansou. Ali Deus enviou um anjo para cuidar de Elias. Deixou ele dormir, deu comida a ele. E após Elias descansar, o Senhor falou com ele e disse: levanta-te e põe-te de pé. Então, muitas vezes a gente acha que o Senhor
vai mudar o cenário, mas Deus está usando aquele cenário para mudar a nós, né? Deus quer uma atitude da nossa parte. Se você hoje está prostrado, né? É normal, Deus entende que há momentos, há lutas que são muito difíceis, que deixa a gente mesmo prostrado, mas que há um momento de você se levantar, que há um momento de você dizer, basta, basta. E Deus vai te falar, levanta-te, põe-te de pé, assim como Ele falou comigo, enfrenta, enfrenta. Você precisa enfrentar. Você precisa repreender essas vozes negativas. Você precisa repreender. Deus poderia repreender e não deixar que as vozes chegassem até mim? Poderia. Mas em tudo há um propósito. Eu creio que o Senhor trabalha nos fortalecendo, porque quando enfrentamos e vencemos, ficamos mais fortes. Então aquilo que a gente enfrenta, que a gente supera, ali a gente tem autoridade. Deus nos dá autoridade diante daquilo que a gente enfrenta e que a gente vence. Então Deus nos dá autoridade para repreender, né? Para ajudar até outras pessoas, né? E ali o Senhor disse: você precisa enfrentar. Eu não vou mudar. Você precisa enfrentar diante da situação. Eu chorando, com medo. Ah, eu não quero ir, eu não quero. E Deus, você precisa ir. Você precisa. E eu desesperada. E o Senhor, não, você precisa ir. Sabe, eu sou contigo. A todo momento o Senhor falando. Sou contigo, seja forte, seja corajosa. Digo fraco, eu sou forte. A todo momento Ele falando comigo. Mas eu estava que nem esse povo aqui, paralisada, dando ouvido às ameaças dos inimigos, deixando que as ameaças me paralisassem. Até que eu disse: tá bom, Senhor, eu vou, mas eu confesso que eu não tenho força. E Ele disse: não é na sua força. Não é na sua força, é na minha força. Só vá. Só se coloque de pé. Só vai, que eu lhe darei vitória. Porque se você não for, você irá ficar paralisada, irá ficar triste, deprimida. Mas se você for, você vence, porque eu lhe darei vitória. E eu fui. Eu disse: Jesus, então pega na minha mão. Pega na minha mão e me leva, porque caso contrário, eu tô com muito medo, falei, né? E aí eu senti a mão do Senhor, sabe? Segurando na minha e me levando. E ao enfrentar, ao me colocar, né, na posição que o Senhor me ordenou que eu estivesse, Ele me deu vitória. Porque aquela voz que antes ficava gritando que eu não ia conseguir, que não sei o que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo, desapareceu. Desapareceu. Porque a voz do Senhor começou a bradar dentro de mim de uma forma tão sobrenatural, tão forte. Eu senti o poder e a presença do Senhor. Que é aquela voz que antes tirava o meu sossego, sabe? Se ela falava, eu não escutava mais. Não escutava mais. Porque o Senhor me deu vitória, mas foi necessário que eu me colocasse na posição que Ele estava mandando eu ficar. Então, hoje, o Senhor diz: levanta-te e põe-te de pé. É necessário você se levantar com sua pouquinha força, com sua pouquinha força, com sua pouquinha fé. Jesus disse que a nossa fé não precisa ser grande. Se ela for do tamanhozinho de um grão de mostarda, grandes coisas a gente consegue alcançar. Então, vai nessa tua pouca força,
sabe, se arrastando, mas dobra o seu joelho e ora. Clama. Jesus, clama, porque os seus ouvidos estão atentos, sabe, para ouvir a nossa oração, para ouvir o nosso clamor. Os seus olhares estão sobre nós. O seu olhar está sobre nós. Atento. Então, que essa palavra, né, que fala sobre a oposição à obra, hoje seja como um alerta, né, uma palavra que vai nos deixar alerta da parte do Senhor, para que quando eles surgirem, a gente já saiba, a gente já identifique que são apenas opositores, que não vai poder nos fazer mal, que enquanto a gente estiver fazendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça, nada vai acontecer de ruim. São apenas ameaças. São apenas ameaças, né? Que como Neemias concluiu a obra, que o Senhor também conclua a obra nas nossas vidas. Amém? Receba essa palavra e seja abençoado em nome de Jesus.